Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui conosco, participando da nossa videoconferência referente aos resultados do terceiro trimestre do ano de 2025. Estão presentes aqui pela primeira vez, bem-vindo, Érica Alencar, nosso CFO, Bianca Faim, nossa diretora de Relação com Investidores, e de uma forma excepcional, Davi Bitton, CEO da Unidade de Negócios Érica. Estamos completando um pouco mais de um ano da criação do Grupo Asas. E nesses pouquinho mais de 12 meses, foram um período de muito aprendizado, de muita evolução, de muitas mudanças, de muita correção. A gente inicia esse segundo ano convictos que as grandes mudanças foram feitas, que nós estabilizamos agora uma estrutura organizacional muito bem definida, muito enxuta. Nós temos 3 CEOs de BUs hoje com muita experiência, Davi Bitton, que eu acabei de apresentar, Rafael Sachete, todos conhecem, e o Rui Cameiano. Então, além do Eric, nós temos o Eider Campos como nosso CHRO. Então, a mistura hoje se leva bastante enxuta, muito senior, que eu tenho certeza que a partir desse segundo ano nós vamos entrar numa rota aqui de crescimento e alavancagem operacional. Grupo Asas, acho que é importante todos analisarem, por mais que os números são grandes, que nós vamos muito além de uma EBITDA de 460 bilhões por trimestre, de quase 3,5 bilhões de receita. Nós somos o maior grupo de marcas do Brasil. Nossa função é dar espaço para que as marcas tenham sua capacidade criativa e que a operação, desde o desenvolvimento de produto até a venda, aconteça da forma mais eficiente possível. Então, nos dá muito orgulho ter a maior marca de calçados e bolsos do Brasil, que é a Arezzo, a maior marca de vestuário masculino, que é a Reserva, a maior marca de vestuário feminino fashion, que é a Faro, e a maior marca de vestuário básico, que é a Ering. Então, a soma das partes do nosso grupo ela é muito relevante. Os números são muito altos. Construir um grupo que vai ter um faturamento superior a 14 bilhões de reais, que reúne, como vocês estão vendo aqui, as principais marcas, eles têm só as maiores, mas as principais marcas, e que estão todas muito bem posicionadas, nos dá muito orgulho, mas sabemos que temos que transformar isso em resultados constantes com alavancagem operacional. Entrando, então, na nossa apresentação, nossas mensagens chaves. Tivemos um resultado do terceiro trimestre muito heterogêneo entre as diferentes unidades de negócio. No consolidado, é um resultado, eu vou ser sincero, ok, satisfatório. Porém, um resultado sólido. É um resultado que apresenta um crescimento modesto de receita, mas uma manutenção da sua margem de EBITDA e, mais sobretudo, o importante, geração de caixa. Então, eu vou falar que estamos satisfeitos com os nossos resultados, estamos aqui ávidos para trabalhar, fazer as mudanças e crescer o nosso top line, melhorar a nossa eficiência, mas, a nossa opinião, são resultados sólidos. Quando a gente analisa a nossa margem de EBITDA, excluindo a nossa unidade de negócio, que inicia oficialmente um processo de turnaround da Ering, o EBITDA teria crescido 15%. Então, aí sim, seria um resultado que nos deixaria bastante satisfeitos. Mas nós somos o todo e esse é o nosso sentimento. De uma forma um pouco mais específica, um grande destaque, meus parabéns para toda a equipe da unidade de negócios de vestuário feminino, com destaque especial para o crescimento da Farm Global, que superou 40% nesse trimestre e já tem uma relevância realmente muito importante para a nossa marca. Quando somamos a operação de calçados, tivemos um crescimento no mercado internacional de 28%, e já representa 13% da nossa receita, o total da nossa operação internacional. Ficamos muito orgulhosos e realmente meus parabéns para o Rui, que recém completou um ano de liderança na unidade de negócio masculino, hoje liderando ambas no Rio de Janeiro, mas o seu ano de trajetória, momento no qual, ano passado, havia uma preocupação muito grande com a transição que estávamos efetuando, dos fundadores da marca Reserva para uma gestão profissional, profissionalizada, com o objetivo de perenizar essa força de marca, mantendo o atributo mais importante da irreverência,
do atendimento diferenciado em loja, da qualidade de produtos, mas tinha um objetivo financeiro muito claro, que era melhorar a margem, reduzindo, então, despesas, melhorando a margem bruta através de menos promoções e, principalmente, reduzindo o estoque. Esse resultado o Rui cumpriu com muita maestria. Apesar do crescimento não ter sido forte na unidade de negócio masculina, a gente teve uma alavancagem excepcional, crescendo 5% top line e 30% o EBITDA. Entrando, então, nas nossas duas unidades de negócios que não tiveram resultado satisfatório, elas apresentam realidades bastante distintas. Nosso core business, a nossa unidade de negócio de Shoes and Bags, que em agosto, há pouco tempo, anunciamos a transição da liderança, e nesses 45 dias após a chegada do Eric, o Sargento está totalmente dedicado a Shoes and Bags, ele conseguiu estabelecer uma nova trajetória, muito apoiado pela Rafaela Fulareto na parte de produto, pelo João Fernando na parte de engenharia de produto, sócio em operações. Nós temos hoje a convicção que a força desse modelo de negócio, que é extremamente asset light, é um tanque de guerra, e os resultados mostram isso. Mesmo com um decréscimo de 5% da receita, teve uma geração de caixa excepcional. Então, é um business que, com a estruturação que nós estamos fazendo na relação com os nossos franqueados e as decisões importantes de estender a mão na hora que o franqueado precisa, na hora que realmente a coleção de inverno não performou da forma que deveria, que as sobras foram maiores do que deveria. Aceitar, então, devoluções que afetam, sim, o nosso DRE, mas que dão longevidade à nossa rede de franquias, que é tão importante para essa de negócio dos eventos. E entrando aqui, então, no nossa grande oportunidade de turnaround, e já iniciando aqui um processo de passagem da palavra para o David Bitton, nós iniciamos um profundo ciclo de transformação. Se me perguntasse, Alexandre, qual é a essência dessa transformação? Uma mudança cultural, uma mudança de mindset, que ela tem, inclusive, um símbolo que vai além de qualquer questão, né, de colocar o nome na parede, uma transformação que é a mudança de todo o C-level da Hering para a Blumenau, a partir de já, e a transferência de uma equipe de produto que está sendo toda recriada também em Blumenau. Lembrando que Blumenau, não só sendo a sede da Hering, é o berço do Vale do Itajaí, o maior polo produtor têxtil do Brasil, do qual a Hering vai se beneficiar de relações comerciais que até então estavam adormecidas e de uma agilidade muito grande para o desenvolvimento de produto e para o sourcing. Então, iniciamos esse novo ciclo para a Hering, que além da Bitton, contamos com duas pessoas extremamente diferenciadas, e eu faço aqui meu agradecimento oficial ao Gustavo Rude, que durante um período de 45 dias assumiu a liderança interina do Comitê de Transição da Hering. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo apoio, foi um prazer trabalhar com você, Gustavo, que hoje se mantém, então, como CEO, olhando desde o planejamento da coleção até a distribuição, a logística. E o Fernando Porto, que, para quem não conhece, se não me deixa eu falar, o maior conhecedor de merchandising do Brasil. O Fernando Porto tem uma passagem muito relevante na sua trajetória, então, aqui em Alececom, criando a categoria de produtos de bolsa da Schutz, produtos que foram desenvolvidos há mais de 10 anos atrás, que ainda são best-sellers, de uma forma muito bem segmentada, e nos apoiou nos momentos áureos que tivemos da operação americana. Então, o Fernando assume, junto com o Davi e com o Gustavo, a liderança da marca Hering no papel de Chief Creative Officer. Davi, bem-vindo. Tenho certeza que a sua energia irá contagiar a todos, mas eu preciso te desejar boa sorte nessa trajetória. Conta comigo. Muito obrigado, Xande. É uma honra estar de volta à frente da BU Basic. Com uma rápida apresentação, eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos em varejo, em consumo, mas sempre com um viés, um olhar de marca. Tenho uma vocação natural pelo front comercial, mas eu atuo em construções mais amplas, que vão desde cadeia de valor, a gestão de produto e a gestão de gente. Minha abordagem é, sim, muito pragmática e orientada a resultado, mas tenho uma atenção muito especial às relações, a processos de construção de confiança, a processos culturais, como a Alexandre comentou,
e um cuidado muito grande com complexidade. Como fazer uma gestão muito estruturada de complexidade. Entro muito motivado, obviamente, pela força da marca Hering, por ser esse patrimônio do Brasil, uma marca que é sinônimo de categoria, e isso dá para contar nas mãos as marcas que têm esse poder. E muito confiante com esse time que vai liderar esse processo de transformação, que podemos contar tanto com um time apaixonado, já existente, pratas da casa, como o Gustavo e o Fernando, como o Alexandre comentou, que integram esse novo time de liderança. Gustavo tendo mais de 10 anos em liderança em operações, planejamento, em vestuário, e o Fernando, que eu tenho 13 anos de uma relação de muita confiança, sendo um par em gestão de marca e produto. Entrando no lado de diagnóstico, vale reforçar o processo para chegar nesse diagnóstico, que avança muito rápido, está quase concluído, mas que foi feito com muita proximidade, tanto com o Conselho de Asas, quanto com a rede de franquias da Hering. E isso é uma observação muito importante. Nesse meu pouco tempo à frente da marca, eu já consegui estar com mais da metade dos nossos quase 200 operadores de franquia, e é um ativo invisível muito importante da Hering, que tem um valor muito grande, tanto estratégico quanto cultural. Os nossos franqueados estarão no centro da definição desse nosso próximo capítulo. E olhando e refletindo nessas causas raiz, do lado esquerdo, chart, são temas que, se a gente for refletir, são da porta para dentro, que traz uma mensagem muito positiva da saúde da marca, que pelas pesquisas está em franca evolução. Entrando aqui nos pontos, um dos temas mais importantes que levaram os nossos resultados a serem aquém das expectativas é sobre o ciclo operacional da empresa, de hoje atuar com uma produção, uma compra, antes do momento de sell-in da venda. Aliado a uma crescente importação que leva a maiores lead times, consequentemente maiores apostas. Um segundo tema, em cima da gestão de produto, com oportunidade, uma existência de desbalanceamento na pirâmide de coleção, que tem tanto um viés de reduzir dispersão e overlaps, mas também abrindo para nossa entrada em ocasiões de uso e categorias com alto potencial de venda. Uma reflexão toda sobre canais, de um lado, um modelo de franquia, que precisa, sim, de ajuste, com foco na saúde financeira da rede, aliado a uma excelência de execução na ponta, um programa de excelência de execução na ponta, e do lado do canal multimarca, que teve pouca penetração, apesar de ter um grande potencial no canal. Por fim, um lado de gestão interna, que existe uma inteligência coletiva hoje na rede, que são 700 lojas e alguns milhares de clientes multimarca que a gente pode usar para ser muito mais assertivos, tanto no processo de compra quanto segmentação de operação. Então, as ações, quando a gente for refletir, elas são 360 graus. É um processo horizontal de transformação e que exige uma execução muito, muito sensível, muito cuidadosa. De um lado, na mudança do ciclo operacional da marca, como eu disse, deixar de comprar para ir vender, para uma lógica de vender no sell-in, para depois colocar em produção, fazer a compra com os nossos parceiros de produção. E isso leva ao quê? Hoje, a dois fenômenos. A gente faz uma compra antecipada e tem produtos de alto potencial que tem uma quebra, porque eles acabam rápido, ou seja, existe uma quebra de receita potencial da unidade de negócio. Enquanto, do outro lado, naturalmente, a partir de uma aposta, alguns produtos acabam sobrando. E eles levam a um impacto de margem bruta, seja em descontos na ponta ou uso de canais alternativos de escoamento. Isso requer, número 2, uma prioridade nossa interna na centralização das áreas de planejamento, revisão desses ciclos operacionais, uma revisão sensível da indústria, que tem o potencial de ser um diferencial de competitivo a partir do nosso modelo de negócio, com foco em rentabilidade,
e um trabalho de reequilíbrio da pirâmide de produto com categorias e ocasiões de uso com alto potencial de venda. Como eu comentei, a revisão da gestão dos canais vai ser uma etapa logo em sequência, com um programa de excelência em franchise e a preparação que já está em curso de uma expansão maior do canal multimarcas. Esse é um processo de ações estruturantes, como a gente pode refletir, dos temas tratados, que até o final do primeiro semestre do ano que vem já vão estar implementadas. Então, tenho agora muito a agradecer ao Alexandre pela confiança, ao Conselho da ASAS e também ao Thiago Eric pela generosidade com a minha introdução e o meu aprendizado em cima dessa marca. Muito obrigado, Thiago. Certeza que o seu diagnóstico está muito bem feito, que a sua energia, aliás, a sua experiência, vão ser fatores fundamentais para que a Eric volte a trazer o orgulho de ser uma grande empresa com alta rentabilidade. O Davi continua aqui para todas as perguntas do final. Dando sequência, então, à nossa apresentação, vou passar de uma forma muito ampla, que o Eric vai ser mais profundo, os grandes highlights do nosso resultado. Então, atingimos uma receita bruta de 3,7 bilhões de reais, crescimento de 4,4% versus o ano passado, uma margem bruta praticamente flat, 54,7%, um EBITDA de 476 milhões, mantendo mesmo um pouco alavancado versus o ano passado, alavancagem de 0,4 pontos percentuais, excluindo a operação de Basic da marca Hering, a margem de EBITDA seria de 18,4%. Muito em linha com o nosso alvo, nosso sonho, que é uma margem de EBITDA de 20%. E o lucro líquido com forte crescimento de 23%, atingindo aí 201 milhões de reais. Entrando mais específico agora em nossas 4 unidades de negócio, falando sobre os canais dentro de Shoes and Bags, o canal que teve a maior contribuição para o decréscimo da nossa operação foi o canal de franquias. E aqui, como eu mencionei, é uma redução, se ela existe, sadia para o nosso negócio nesse momento, pois ela foi deliberada que nós, então, apoiássemos os nossos franqueados. Nós somos um ecossistema integrado entre fornecedores e franqueados. A função das marcas do Shoes and Bags é ser o elo que liga esses dois extremos, sendo o dono da marca, do de produto, e sendo uma empresa muito asset light. Então, nós temos que cuidar dos nossos parceiros e apoiar os franqueados nesse momento foi muito importante. O canal multimarcas ele só teve um decréscimo devido à marca Vans, excluindo a marca Vans, era um canal que teria crescimento, e o mesmo vale para lojas próprias e e-commerce, que nas marcas de calçados Legado, Arezzo, Schutz e Anacapri, eles tiveram um crescimento de low single digits. Então, esses são os grandes relatos de Shoes and Bags. Vale o destaque para a marca Schutz, aqui nos canais DTC, principalmente nas praças premium, que era o nosso objetivo. Há algum tempo a gente vem trazendo essa mensagem da relevância da marca Schutz de retomar o seu posicionamento premium e diminuir essa calibração com a Arezzo. Está em curso e a marca Schutz, essa campanha aí, uma collab com a Nativosa, que foi um grande sucesso, e a nova loja reformada do shopping Guatemi, vale destacar esse número, com semi-store de 35% nesse primeiro mês de operação, no mês de outubro. Uma loja que muda completamente o conceito. Então, a Schutz volta a nos dar muito orgulho e agora o crescimento do multimarca vai ser com consequência. Realmente, a grande estrela do nosso negócio nesse terceiro trimestre, um resultado estelar. Parabéns a todos dessa unidade de negócio, crescimento de 18%, muito impulsionado pelos 41% da operação da Farm Internacional, mas todas as marcas de vestuário feminino premium com um excelente crescimento. Muito bom ver a retomada da Animale, a reforma das novas lojas da Animale no Shopping Leblon e no Shopping JK estão tendo um crescimento assim, estrelar, superior a 50%, um refresh da marca, que está muito bem posicionada. Então, realmente, aqui no vestuário feminino premium, uma atenção gerencial de toda a alta liderança, que fez com que a marca, que o business tivesse um crescimento em todas as marcas, em todos os canais, de uma forma muito sólida. Então, está muito orgulho aqui o resultado das marcas de vestuário feminino, é um grande destaque para o nosso negócio. Falando de vestuário masculino,
como havíamos anunciado há um ano atrás, e aqui prova a nossa capacidade de executar complexas transições, de escolher as pessoas certas e ter realmente ali a confiança do rumo que foi tomado. O objetivo aqui era, né, uma diminuição das vendas com margem negativa. Então, quando vocês veem aqui o decréscimo de 1% no e-commerce, ele é totalmente deliberado. Eu acho que todos os homens que nos ouvem aqui eram impactados com inúmeras promoções que aconteciam nesse canal na gestão anterior. Esse trabalho foi completamente alterado por uma venda a preço cheio, uma venda de produtos de maior valor agregado. Então, esse decréscimo aqui no e-commerce, entre aspas, é muito sadio nesse momento do nosso negócio, pois ele vem amparado de um aumento de margem bruta e uma redução de despesas de aquisição de cliente e despesas de marketing performance. Então, como consequência, um excelente crescimento de bottom line da operação aqui da reserva. Meus parabéns para todo o time. E, como o Davi demonstrou, os resultados aqui são resultados que necessitavam de uma mudança maior, que acabou de acontecer, né? Davi assume a partir do mês de outubro, no quarto trimestre, momento que ele vai ainda dar continuidade ao trabalho de depuração da rede de franquias. Então, da mesma forma que mencionei em Shoes and Bags, o Grupo Asas tem a diligência, a deliberação e a visão de longo prazo e toma as decisões difíceis quando precisa. Estamos sempre em movimento e agindo, em todos os sentidos. Então, quando nós estendemos a mão para os nossos franqueados, é porque nós somos nós operadores de franquia de moda no Brasil e sabemos que é uma relação de quatro mãos, de duas vias, e que quando a gente vê que a gente tem que ajustar, a gente toma o risco, faz parte do nosso negócio, não é um cenário ideal. São momentos, eu falei para o Davi e para o Sachete, esses são remédios que você tem que tomar no máximo de 3 em 3 anos, porque senão você acaba viciando. Aqui não será aceito mais esse tipo de performance a partir dos próximos 12 meses, mas aí no quarto trimestre, que é um trimestre de depuração. Pode destacar que as lojas próprias aqui, praticamente flat, elas têm um same-store sales de 8%, entretanto, nós repassamos 9 operações de lojas próprias para e-commerce, para a franquia. E o e-commerce, com crescimento de apenas 1,7%, da mesma forma que a reserva, aqui foi a exclusão da venda da marca Ering em marketplaces que tinham uma margem muito baixa. Eram esses os destaques, então, operacionais, estratégicos das marcas. Eu passo agora a palavra para o Eric, que vai dar continuidade na apresentação com foco nos nossos resultados financeiros. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar junto aqui ao Alexandre, ao Davi e à Bianca nessa divulgação de resultados do terceiro trimestre da Asas 2154. Entrei na companhia no dia 10 de setembro e nesses 2 meses tive a oportunidade de me aprofundar com o Alexandre e com os meus pares e pude perceber que temos um time muito alinhado, com foco no crescimento do negócio através das melhores coleções e financeiramente no maior retorno sobre o capital investido. Venho contribuir com o grupo na agenda de governança da alocação do capital e na captura de oportunidades de eficiência e performance. Agora vamos aos resultados. No terceiro trimestre de 2025, a receita bruta recorrente das marcas continuadas totalizaram 3,7 bilhões de reais, um crescimento de 4,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. A receita bruta reportada, isto é, incluindo as marcas descontinuadas, cresceu 1,2% na mesma comparação. Como já foi comentado pelo Alexandre nessa apresentação, em relação ao crescimento, tivemos desempenho misto entre as unidades de negócio. As unidades de Fashion Woman e Fashion Man foram os destaques do crescimento. No trimestre, a receita líquida recorrente atingiu 3 bilhões de reais, um decréscimo de 2,3% versus o terceiro trimestre de 2024. Isto é, um gap de 3,5 pontos percentuais em relação ao crescimento da receita bruta. Essa diferença é explicada pelo maior nível de deduções, que representaram 20,1% da receita bruta, um aumento de 2,8 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os principais fatores para isso foram, primeiro, um aumento no volume de devoluções nos canais de sell-in, em decorrência da nossa decisão de reduzir os níveis de cobertura dos franqueados nas unidades de Shoes and Bags e na de Basic da Ering,
garantindo, no futuro, vendas mais assertivas e menos descontadas. E o segundo, redução das receitas e subvenções, especialmente na Fashion Man, decorrente de uma gestão mais eficiente da curva de compras e, por consequência, de estoques, e também finalizando o grande crescimento de receita da nossa operação internacional de 28,2%, que é uma receita que não possui subvenção associada. O lucro bruto recorrente totalizou 1,6 bilhão de reais, com uma expansão de margem bruta de 30 basis points, explicada pelos seguintes fatores: menor nível de descontos nas unidades de Fashion Woman e Men, que havia sido mais promocional no mesmo período do ano anterior, e maior participação dos canais de sell-out, que possuem uma margem bruta maior. Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados pela contração de margem bruta na unidade Basic, que, se excluirmos, a margem bruta do grupo cresceria 190 basis points. O EBITDA recorrente somou 477 milhões de reais, com uma expansão de margem EBITDA de 40 basis points, o que reflete o aumento da margem bruta e da disciplina de despesas, que permitiu a expansão, apesar da receita líquida ter caído. O desempenho da unidade Basic impactou negativamente a EBITDA, e excluindo essa BU, a EBITDA teria sido reportado com uma expansão de 240 basis points a mais. Indo agora para o próximo slide, a companhia registrou uma despesa financeira líquida de 209 milhões de reais versus uma despesa de 159 milhões no mesmo período do ano anterior, resultado do aumento de despesas de juros sobre financiamento, devido ao incremento da dívida bruta e da taxa de financiamento. Esses impactos foram parcialmente compensados pelo aumento da receita de juros ativos, decorrente de atualizações de Selic sobre débitos tributários referentes a processos administrativos e saldos negativos de imposto de renda e contribuição social. O lucro líquido recorrente totalizou 201 milhões de reais, um crescimento de 22,9% em relação ao mesmo trimestre de 2024, e a margem líquida foi de 6,8%, que representou uma expansão de 140 basis points. Conforme comentamos na divulgação do segundo trimestre de 2025, a companhia parou de provisionar o imposto de renda e contribuição social sobre subvenções referentes ao ICMS do Estado do Rio de Janeiro, o que impactou positivamente o lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos agora falar do caixa. No terceiro trimestre, a companhia apresentou uma geração de caixa operacional de 276 milhões de reais. A geração de caixa operacional após CAPEX somou 167 milhões. Na visão dos últimos 12 meses, a geração de caixa totalizou 731 milhões, uma geração de caixa após CAPEX de 249 milhões de reais. Vale ressaltar que, na visão dos últimos 12 meses, houve um impacto relevante por efeitos não recorrentes de gastos pós-fusão das empresas que impactaram o quarto trimestre de 2024. No próximo slide, vamos falar da evolução do ciclo financeiro, que foi de 130 dias, apresentando um aumento de 21 dias em comparação ao mesmo período do ano anterior. O alongamento do ciclo é principalmente explicado pela redução de dias de fornecedores em 25 dias, que é reflexo de uma política de compras mais conservadora em nossas unidades. Por outro lado, dias de estoque não sofreram alteração e dias de contas a receber apresentaram uma melhora de 4 dias. Seguindo para o próximo slide, vamos falar sobre o endividamento da companhia. Ao final do terceiro trimestre de 2025, a companhia apresentou uma posição de caixa de 735 milhões e dívida de 2,3 bilhões de reais. O indicador dívida líquida sobre EBITDA recorrente dos últimos 12 meses, pré-IFRS 16, foi de 1,37 vezes. Reforçando a estratégia de alongamento e perfil de dívida do grupo, em agosto, a companhia realizou sua segunda emissão de debêntures, uma nova captação de 600 milhões de reais com prazo médio de amortização de 3,4 anos. Como parte do programa de recompra de ações divulgado em 5 de maio de 2025, a companhia realizou recompras no montante de 157 milhões durante o terceiro trimestre, totalizando 167 milhões de reais em recompras no ano. Desconsiderando a recompra, o indicador de endividamento reduziria para 1,27 vezes. A companhia encerrou o trimestre com um saldo relevante de 1 bilhão em recebíveis de cartão de crédito, reforçando a liquidez operacional e a capacidade de financiamento de curto prazo. Por aqui encerro minha apresentação e devolvo a palavra para o Alexandre. Obrigado, Eric. Parabéns pela gestão desses 60 dias, pela sua contribuição e dedicação.
Vamos abrir agora para o Q&A, Bianca. Obrigada, Alexandre, Eric e Davi pela apresentação. Bom dia a todos. Queria só lembrar que para fazer uma pergunta basta clicar no ícone de Q&A dentro da plataforma do Zoom. A primeira pergunta, Alexandre, ela vem do Luiz Guanais, do BTG, e ele pergunta sobre a normalização de Selic em Hering e Schultz. Ele pergunta: gostaria de entender o processo de normalização de Selic tanto para a divisão de Schultz quanto em Hering. Obrigado pela pergunta, Guanais. Eu entendo que a gente está falando aqui sobre o canal de franquias, né? Canal qual nós controlamos o estoque e, consequentemente, o abastecimento da rede para que eles mantenham um nível saudável de cobertura, o qual não era a realidade nos últimos 2 trimestres, e nós tivemos que efetuar, né, um apoio aos franqueados, reduzindo o Selic e aceitando devoluções, as quais vem reduzindo do segundo para o terceiro trimestre e vai praticamente zerar nesse 4º trimestre. Então, a partir então desse trimestre, separando aqui a realidade Schultz and Banks e de Hering, tá? São realidades bem distintas aqui. Então, falando de Arezzo, mais especificamente, que é a nossa maior marca no canal de franquias da unidade de negócio de calçados e bolsas, a gente passa a ter já uma estabilização do Selic no 4º trimestre, e nós decidimos, junto aos franqueados, não enviar produtos da coleção de pre-fall, que são comercializados no sellout a partir de janeiro, no mês de dezembro. Esse calendário, a gente resolveu adiar um pouco a entrada do pre-fall para a segunda quinzena. Se não excluísse essa diferença, que aconteceu em dezembro de 2024, nós iríamos já crescer em torno de 4% nesse 4º trimestre. Para 2026, nós já estabelecemos. Na realidade da Hering, eu passo aqui para o Davi dar um overview, mas de uma forma geral, esse processo aí de apoio da redução de estoques franqueado, ele vai ser ainda um pouco mais longo. Exatamente, Alexandre. Complementando sobre a realidade de Hering, no terceiro TRI, a gente pôde ver que a redução de Selic foi da ordem de seus 16%, enquanto na ponta o franqueado está com same-store sales positivo em torno de 5%. Então, é um processo saudável de recuperação da cobertura, com a normalização esperada para o segundo semestre do ano que vem, quando executaremos a coleção de verão já sob o novo ciclo operacional que eu expliquei há pouco. Obrigada. A próxima pergunta ainda do BTG. Ele pergunta se pudessem dar mais detalhes sobre a evolução de canais para as divisões Schultz e Hering, principalmente lojas próprias. O que podemos esperar para os próximos trimestres? Bom, falando então de Schultz, as lojas próprias aqui, né, a gente vai excluir a marca Vans dessa narrativa. A marca Vans, como nós apresentamos, teve um decréscimo de 16%. Tem 2 causas, né, que explicam, mas não resolvem o resultado da Vans. Primeiro que a Vans a nível global teve um decréscimo de 11% nesse trimestre, então a marca passa por um trabalho aí de reposicionamento, né? Sendo mais específico, o mundo do skate perdeu lugar para o mundo da corrida e a Vans, então, não muda seu posicionamento e está tentando ser cada vez mais atrativa para outros fins de uso, principalmente para mais casual wear, onde que a Vans está entrando e está conseguindo. Então, essa retomada vai acontecer. E a segunda causa é que no Brasil, a marca Vans, dentro do universo da Racing Co, multiplicou por 5 vezes sua receita em menos de 5 anos. Nós já tínhamos aqui uma base muito alta, muito próxima do nosso full potential. Mas esse resultado para 2026 já passa a ser normalizado a marca Vans. Falando então de lojas próprias para as marcas legado, Arezzo, Schultz, Ana Capri e Alexandre Birman, nós temos um crescimento sadio, tá, de high single digit, perto de low double digit aqui nessas operações de lojas próprias. Nós não temos planos aqui de aumentar lojas próprias, nem de reduzir. Estamos confortáveis com as lojas próprias que temos hoje. Alguns casos esporádicos podem acontecer. E é uma operação que está muito bem setada. O e-commerce, dentro de canais, o e-commerce, essas operações também estrelar, um percentual altíssimo da receita total das marcas, com uma eficiência de bottom line muito alta. Sobre franquias, nós falamos em multimarca, continua uma trajetória de crescimento, dentro aí do que são as marcas calçado legado, crescimento aí de 2 dígitos.
Sobre Hering, Davi, você quer falar um pouco? Com certeza. No canal de loja própria da Hering, para os próximos trimestres, existe uma estabilização do número de lojas, um eventual repasse, dado que o grande foco de gestão é melhor o retorno sobre o capital investido, mas que na ponta a gente espera também um same-store sales de high single digits. Do lado do e-commerce, como outro canal monomarca próprio, o mesmo foco que vimos na Fashion Lifestyle Man é a mesma toada que a gente vem gerindo a Hering, com um foco maior em margem bruta do que a top line, e que de forma mais pronunciada existiu a redução drástica do trabalho que a gente faz com marketplaces, porque tinha uma margem de contribuição muito baixa. Obrigada, Davi. A próxima pergunta vem da Dani, ela da XP. Ela ainda pergunta sobre Hering. Ela fala: em Hering, sei que as mudanças ainda são recentes e tem muito moving part aqui. Mas o plano de vocês, quando devemos ver uma operação mais estabilizada? E ela adiciona ainda: e como esperam que seja a demanda de caixa dessa transformação? Há necessidade de investimentos em working capital, como concessão de prazo para franqueados ou mesmo em CAPEX? Posso pegar essa? Porque eu gostaria até de começar com uma notícia boa. O foco dessa transformação está em retorno sobre o capital investido, está em geração de caixa. Então, uma boa notícia é que no terceiro trimestre, no ano passado, a unidade de negócio teve um consumo de caixa de 30 milhões. Mas esse terceiro trimestre deste ano já foi uma geração de caixa de 80 milhões. Então, existe uma diferença importante do que a gente espera de melhoria numa perspectiva de DRE, e como eu comentei, as ações estruturantes vão ser completadas até o primeiro semestre do ano que vem, com a perspectiva de caixa e de retorno e de liberação de capital, retorno de capital investido. Obrigada. A próxima pergunta também da Dani da XP, agora relacionada à unidade de negócios Shoes. Ela pergunta: em calçados, vocês comentam de uma performance muito positiva já no quarto trimestre. Vocês poderiam dar mais cor sobre como está a maturação das iniciativas da BU entre as marcas e canais e como conectar essa performance às devoluções dos franqueados que ainda impactaram o trimestre? Essas devoluções foram mais concentradas em uma marca e acreditam que isso já ficou para trás? Ótimo. Começando pelo final da pergunta, obrigado pela pergunta, Dani. Elas, sim, foram concentradas na marca Arezzo, tá? E ela saiu de um crescimento versus 2024 de 30% no segundo trimestre, para 20% no terceiro, para menos de 5% no quarto, vai se encerrar a partir de 2026. Quando a gente fala de performance positiva para o quarto trimestre, excluindo a marca Vans, nós teríamos um crescimento de shoes and bags de mid-single digit, o que, para quem parte de menos 5, é um crescimento já importante, né? Um delta aí de quase 7 a 10%. E a marca Vans, ela diminui esse índice de decréscimo no quarto trimestre, com certeza. E o que nos deixa mais confiante é que todas as mudanças foram executadas, estão em place, todo o trabalho de estabilização do time, estabilização dos processos, inclusive team building que aconteceu nesse final de semana pela liderança do Rafael Sachete, está em place. Então, agora é um momento de estabilização e de contínuo retomada de crescimento em um modelo de negócio que é altamente rentável, com uma forte geração de caixa devido a seu modelo asset light. Então, isso que nos dá bastante confiança nessa trajetória já positiva na importante unidade de negócio de Shoes and Bags. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta vem do Itaú BBA, Rodrigo Gastim, e é sobre capital de giro. Ele pergunta: vimos uma pressão em fornecedores no trimestre. Isso estabiliza para o quarto trimestre? E qual a perspectiva de geração de caixa no quarto trimestre? Oi, Gastim, tudo bem? Prazer estar aqui com você. A gente viu essa pressão, realmente houve uma queda de 25 dias nos dias de pagamento de fornecedor, que saiu de 127 para 102 dias, mas isso é uma consequência da decisão da companhia de ser mais eficiente no ciclo de compra e, como o Davi disse, de você comprar uma vez que você tenha no sell-in as vendas feitas para o canal. Com isso, a gente conseguiu segurar um pouco essa compra. Então, não foi que o nosso prazo médio com o fornecedor diminuiu, foi que a gente, de fato, comprou menos e se tornou mais eficiente na nossa coleção. Então, a gente espera que isso não pare agora e que a gente continue.
Como é que a gente espera que isso continue? De fato, trabalhando muito a questão do estoque. Nós estamos aí com 169 dias e nós estamos convictos que a gente consegue diminuir esse número com o passar do tempo, com parcimônia. A gente sabe que no Business Ethics, como o próprio Davi falou, a gente conseguiu, com essa metodologia, apesar de transitar pela DRE na forma de uma margem bruta um pouco menor, a gente viu uma geração de caixa tremenda, que saiu de menos 30 milhões para mais 88, e tem ainda centenas de milhões de capital alocado aí que a gente pode trabalhar. Para o final do ano, a gente não passa guidance de caixa, mas para poder ajudar você e o pessoal aqui no call, a gente tem aí um target de chegar bem perto dos níveis de alavancagem do ano passado ao fim desse ano, porque o quarto trimestre, por natureza, é um bom gerador de caixa. Obrigada, Eric. A próxima pergunta vem da Goldman Sachs, do Felipe Rachet. Ele pergunta sobre o cenário de Vans. Ele diz: queria explorar um pouco mais a fundo a performance da marca Vans. Entendo que a marca está passando por um momento mais difícil globalmente, mas gostaria de entender as expectativas para frente. Vocês comentaram que talvez a marca já tenha chegado ao seu fair share e agora o foco seja em gerar caixa para financiar o crescimento de outras marcas. Mas vocês acreditam que ela precisa encolher ainda ou a expectativa é de estabilização para frente? Felipe, obrigado pela sua pergunta e para me ajudar também parcialmente com a resposta. Viu? Eu só te digo que ela realmente tem como objetivo agora uma estabilização para uma liberação de caixa, não só no que tange a estoques, mas também no que tange a lojas próprias. A gente inicia um processo de franquear as operações da Vans, que para crescer de forma mais acelerada, nós abrimos como lojas próprias nos últimos anos e nós temos mais aptidão para o negócio asset light, negócio com maior foco em ROIC, geração de caixa, e o business de franquia, bem gerenciado, ele traz essas características. Mas não precisa de decrescer, tá? Então, esse decréscimo, ele vai se estancar a partir de 2026, vocês vão ver o resultado do quarto T. Esse decréscimo que aconteceu 16% do terceiro trimestre já reduz bastante. A níveis globais, nós somos muito próximos do vice-presidente da América Latina, que é baseado no México, ele vem constantemente no Brasil. Todo o nosso time estava, 2 semanas atrás, em uma conferência no México. Dá bastante confiança esse shift que a marca tem feito. E não é apenas a Vans, marcas entrantes no segmento de sneakers nos últimos 2 anos tomaram market share de gigantes, e a Vans foi uma delas. Um perfil de produto mais consolado, de gás expandido, diferente do que é o shape da Vans, tomou conta. E a Vans, então, inicia um trabalho agora de se posicionar como um pouco mais de casual, não só tão sneakerhead com foco em skatewear, que era o começo. Então, é um processo de transição, está muito próximo. Nós temos hoje um total de 52 lojas vendendo da Vans, as melhores do Brasil. Então, não tem aqui uma previsão de grandes aberturas, são aberturas pontuais, mas existe aqui uma eficiência operacional para a gente capturar na Vans, sim. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta ainda da Goldman, relacionada a BU de vestuário feminino. Ele pergunta: qual o cenário para a BU de vestuário feminino que continua a registrar uma performance sólida neste trimestre? Ótimo, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu aproveito aqui a pergunta para, mais uma vez, parabenizar todas as marcas, o trabalho que a NB tem feito aí, estrelar, realmente crescimento muito forte, que tem ajudado bastante o Grupo Asas, a marca Animale, não só através do retrofit, mas posicionamento de marca, com um marketing muito forte, então que cresceu bastante também. E a marca Faro, que tem um maior percentual, corresponde a um share extremamente relevante dessa unidade de negócio, que apresentou um crescimento nos últimos 12 meses extremamente forte no Brasil e no mercado externo. Esse quarto trimestre, devido a grandes bases de comparação do quarto trimestre de 2024, nós não devemos ter um crescimento no mesmo pace, mas ainda na casa do duplo dígito, muito sadio, muito forte, e tem aqui uma perspectiva de manutenção, de a expansão de lojas, como ter feito, de reforma da Animale. Esses são os grandes destaques para a negócio do vestuário feminino. Obrigada. A próxima pergunta vem do UBS, do Vinícius Strano. Ele pergunta sobre estoques dos franqueados.
Como enxergam o nível de estoque e sell-out dos franqueados nas unidades de calçados e de Hering na ponta? Em que estágio estão neste processo de ajuste do sell-in e sell-out? Vocês ainda esperam um cenário de devoluções mais relevante a ser feito? Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela está muito parecida aí com a primeira pergunta do Guarães. Vai estudando aqui um pouco mais de cor. O sell-out dos franqueados está muito positivo, então a gente não tem um problema de sell-out. A realidade de estocagem é diferente de Shoes & Bags e de Hering. Vou deixar o Davi dar mais cor aqui sobre Hering. Em Shoes & Bags, a gente começa a entrar já no nível de estocagem correto, tá? Que é em torno de 3,5 a 4 meses de venda. A gente está muito próximo disso, então a partir de 2026 a gente vai ter aqui um crescimento do centro de sell-in versus uma estabilização versus o centro de sell-out. Então esse é o estágio que se encontra de Shoes & Bags. Na Hering, a gente vem de patamares elevados de cobertura mais no começo do ano e num processo de redução para níveis mais saudáveis. Como eu comentei, o sell-out, assim como o Alexandre comentou, está saudável, em single digits, com um decréscimo de sell-in de double digits. E esse processo deve ser continuado até o primeiro semestre do ano que vem, tanto em processos de coleção, quanto numa otimização de um programa de reposição automática na Hering, que é um dos grandes focos nossos internos, em operação e planejamento. Obrigada, Davi. A próxima pergunta ainda é do Vinícius, é mais relacionada à geração de caixa, um pouco do que você falou anteriormente, mas ele é mais específico. Ele diz, como vocês enxergam a evolução de capital de giro e níveis de estoques das principais marcas hoje? E se consideram um cenário de markdown à frente para reduzir um pouco o estoque? E como podemos pensar em geração de caixa e evolução da dívida líquida de maneira geral? Tá bom. E aí, Vinícius, tudo bem? É bom estar aqui com você. O capital de giro, nós temos uma missão muito grande de melhorar o capital de giro na companhia, e isso transita basicamente, exclusivamente pelo estoque, porque contas a receber é uma conta muito difícil de mudar, e também fornecedores, os dias de fornecimento são muito parecidos, né? Então, a gente tem que ser mais eficiente no capital de giro através do estoque. Então, como é que está a nossa mentalidade? É de gerar esse caixa e conseguir transitar o estoque, principalmente o estoque mais antigo, pela nossa base, como foi feito pela Hering, né? Eu acho que vale a pena mostrar um pouco nossa mentalidade e nossa quase obsessão nesse tema aqui, dando alguns sinais para você de como a gente está trabalhando isso internamente. Primeiro, o bônus nosso, o único trigger é a própria geração de caixa, tá? O segundo lugar, apesar da gente estar falando da reestruturação da Hering, ela é uma reestruturação que tem como um dos objetivos retirar todo o capital alocado que tem lá em excesso para poder ter uma operação mais saudável. Então, como o próprio Davi já alertou, é uma operação que vai gerar caixa de forma constante. E o terceiro, que alguns de vocês repararam também, a redução da subvenção na DRE, que apesar de dar um pequeno resultado negativo na DRE, ela ocorreu porque a gente reduziu os estoques na unidade de NEM, transitou menos estoque pela DRE e gerou menos resultado através de subvenção. Tudo isso feito para a gente ter um ciclo de capital de giro melhor. Eu já adiantei que a gente espera chegar em patamares semelhantes ao do ano passado em nível de alavancagem, mas mais longo prazo, com certeza, a geração de caixa é uma das prioridades da companhia, tá, Vinícius? Obrigada, Érica. A próxima pergunta ainda do Vinícius é a última dele, sobre a saúde de marca da Hering. Como vocês avaliam de forma geral a saúde e apelo da marca com os consumidores? Perfeito. Obrigado pela pergunta, porque essa é uma excelente notícia e reforça a fortaleza da marca Hering, porque tem sido recorrente a evolução ao longo dos principais indicadores de consideração, de conversão e compra, E awareness também, né? Especialmente awareness, que é uma marca de quase full awareness. Exatamente. Não é, gente? E mais ressentimento menos. A, B1 e B2, com evoluções muito consistentes. Então, aí trazemos ótimas notícias e, como eu comentei, a nossa transformação, em sua maior parte, está da porta para dentro, porque da porta para fora, a saúde de marca, a qualidade da rede de franqueados é muito alta. Perfeito. Obrigada, Davi. Próxima pergunta vem do João Soares, do Citi, ainda sobre a BU Basic. Ele fala sobre margem bruta. Ele diz que queria entender a dinâmica de margem da Hering.
Por que a margem está tão baixa? A estrutura de despesas fixas é mais alta? O que pode explicar uma desalavancagem operacional mais forte? Bem, eu vou começar, caso o Davi queira complementar. Acho que o jogo que houve, a equação do jogo que houve na ERG foi uma equação de margem bruta, tá? E a gente simplesmente decidiu escoar o estoque que não fazia sentido ficar na companhia, e a gente trabalhou dessa forma, gerando esse caixa para a companhia e passando um pouco desses estoques. As coleções em si novas já estão entrando com margens até superiores às que eram as anteriores, e com relação a SG&A, se por um lado todas as unidades de negócio possuem sim oportunidades de redução de SG&A, não foi o ponto específico que trabalhou a ERG, foi o momento mesmo de discussão sobre venda de margem bruta, estoque versus coleção. Complementando, Eric, quando eu faço uma análise dessa causa raiz do excesso de estoque, me leva novamente à ação estruturante de mudança do ciclo operacional da empresa. Porque quando a gente toma decisões de estoque em nome de uma rede, naturalmente a gente vai errar mais do que se a gente alavancasse a inteligência desses 200 operadores e milhares de clientes multimarca. Então, se a gente faz a compra e a produção com base em venda, naturalmente a gente vai gerar menos sobras e aí menos demarcações, como você comentou, que é um grande ofensor de margem bruta. Perfeito. Só complementando, para escoamento desses estoques, as vendas foram em grande parte feitas para canais de multimarca com margem bruta até negativa em alguns casos, mas foi decisão nossa de liberar caixa e trabalhar nesse novo ciclo de produto muito mais assertivo, com margem bruta muito sadia, já começa a aparecer nosso DRE a partir do inverno de 2026. Perfeito, obrigada. Segunda pergunta do João é referente à estratégia. Ele pergunta: o mercado tem discutido se vale começar a pensar em desinvestimentos maiores ou spin-offs de unidades. Como vocês enxergam isso hoje? João, obrigado pela provocação, e eu te confesso, você deve imaginar pela magnitude das transformações dentro desse espírito histórico de dedicação exclusiva ao negócio, de ver ele agir, que vem do legado do nosso fundador, meu pai. Esses últimos 3 meses, a dedicação aqui foi realmente para colocar de pé essa nova estrutura, e principalmente em ERG, dá para ver aqui a velocidade que o Davi já incorporou. Então, a dedicação de todos nós foi muito grande nesse período, e agora sim, nós iniciamos a reaprofundar. Eu tinha 5 prioridades com o novo conselho. A primeira era o turnover da liderança da Exencool, que é um turnover mais simples. A segunda, o turnaround da marca ERG, que está em curso. Terceira, a integração das operações de back-office corporativo do Rio de Janeiro, que também está em curso. O quarto é a definição da nossa visão 2030, e o quinto é zelar pelos KPIs financeiros, principalmente de geração de caixa, como o Eric falou. Então, acho que até aqui nós cumprimos com esse papel. Entretanto, tivemos que deixar um pouco do parking lot nesse período da nossa visão 2030. A sua provocação faz parte, constantemente nós temos o dever fiduciário de analisar melhor retorno para os nossos investidores e da melhor forma a alocação do nosso capital. Então, esse é um processo que está sempre em curso, mas nada que está na mesa nesse momento. Mas, sim, é uma avaliação que sempre faz parte do nosso planejamento estratégico. Perfeito, obrigada, Alexandre. A próxima pergunta, ela veio de 2 analistas, tanto do Alexandre, do Morgan Stanley, quanto do Joseph, do JP Morgan. E ela é endereçada ao Eric. Eles falam, olhando para o processo de simplificação e integração da empresa, quais foram as principais alavancas para a racionalização de despesas? Como deveríamos pensar sobre potenciais ganhos adicionais nos próximos trimestres? Bem, de fato, a empresa desse trimestre, um dos pontos que ajudou bastante o resultado da companhia foi a nossa disciplina com relação a SG&A. Se para comparar com o trimestre passado, do mesmo ano anterior, foi menos 2,3%. Isso aconteceu, de certa forma, generalizado, seja pela redução no número de lojas que davam prejuízo, seja pelo um uso mais inteligente das verbas que a gente tinha de marketing, ou seja também por redução de pessoas. Um ponto importante para dizer é que esse trabalho está ainda só no começo.
a gente enxerga oportunidades em todas as unidades de negócio na redução do SG&A. Você vê na unidade Man um trabalho enorme que eles estão fazendo de inteligência de uso de dead cost. Você vê a união da Fashion Lifestyle Man com a Women, que tem oportunidades também. Você vê os times de marketing revisando o trabalho deles, e a gente vê também um trabalho que a gente está montando agora de centralização de compras de não produtivos. Então, o espaço é grande, a gente ainda não passa valores para não gerar expectativas sobre números que nós estamos trabalhando, mas com certeza a gente pode ficar bem confiante de falar que a gente ainda, né, Alexandre, estamos no início do nosso trabalho. Uma das causas também, Eric, não estava aqui, você não estava aqui ainda, que foi em 2024, quando nós fechamos marcas deficitárias ou que tinham uma margem muito baixa, né? Então, o resultado do 3T aqui, de 24, ainda tinham essas marcas no nosso DRE, e foi um dos fatores que ajudaram a reduzir aqui as nossas despesas fixas e, consequentemente, deixar a nossa margem de vida estável, mesmo com o decréscimo da receita. Perfeito, obrigada. Próxima pergunta, ela vem do Eric, do Santander. Ele pergunta, se puderem também compartilhar quais os principais KPIs que devemos acompanhar ao longo dos próximos trimestres para entender a evolução e atendimento do turnaround da Hering, também seria ótimo. Obrigada. Ótimo. Eu vou dar aqui grandes linhas, se Davi quiser complementar, mas é muito simples. Margem bruta e geração de caixa. Onde que a gente vai estar com 100% do nosso foco nesse momento. Exatamente. Margem bruta, geração de caixa, se eu pudesse complementar o retorno sobre o capital empregado. Como consequência. Como consequência, exato. Perfeito, obrigada. Próxima pergunta vem do Bob, do Bank of America. Ele pergunta, como vocês avaliam as oportunidades para melhorar a execução nos canais de distribuição da Hering? Além disso, existem mudanças estruturais ou contratuais necessárias para viabilizar uma melhor execução? Por exemplo, podem equilibrar melhor os incentivos de sell-in e sell-out? Sim, muito obrigado pela pergunta, Bob. Eu acho que a resposta ela tem que ser bem segmentada de acordo com os canais. Como eu comentei, na loja própria, eu acho que o nível de ajuste fino é uma execução boa, com resultado positivo. E enquanto em web existe sim uma busca por maior saúde da receita através de margem bruta e um menor ad cost. Já os maiores ajustes à transformação estão no canal de franquia e, em especial, no canal multimarca. No canal de franquia existe uma grande oportunidade de revisar o modelo de franchising, os incentivos aliados a um programa de excelência, que seja um programa meritocrático, que reconheça também os melhores operadores, trazendo uma maior saúde financeira para a rede, ou seja, um programa de excelência que tenha correlação com o sucesso do franqueado, que essa seja a bússola de operação do canal. Isso é também um programa estruturante que a gente vai avançar até o primeiro semestre do ano que vem. O ponto positivo é que o maior enabler disso é a qualidade da nossa rede, a qualidade dos nossos operadores, o viés construtivo do conselho de franquia e dos operadores da Hering, que é um excelente ativo que temos em mão para construir esse próximo capítulo. Já na gestão do multimarca, existe uma transformação da forma de operar, e que não passa só por incentivos, política comercial, mas um trabalho muito dentro de casa, que o canal multimarca requer uma abordagem de produto específica, segmentada, cautelosa, para um aumento de penetração do canal. Então, ali é um grande foco de abertura de novos clientes, que começa uma forma de operar, volta para o ciclo operacional, mas com certeza, da porta para fora, aí, no time comercial, também um maior enfoque nesse indicador de abertura de novas praças. Davi, se eu puder complementar aqui 2 pontos, Bob, bom te ouvir, saudade das nossas interações. Você também efetuou uma grande troca da liderança dos canais, que foi importante você trazer aqui pessoas que você já trabalhou no passado e que tivessem aí também pessoas novas, com grande experiência, mais em sell-out para o canal de franquias. Então, você também teve coragem aí de efetuar mudanças importantes
Desejo boas-vindas a todo o time que está começando a trajetória com o Davi. E complemento também, Davi, devido à sua experiência aqui no Business de Arezzo, no ano de 2015, você liderou, né, todo o processo ali de transformação e evolução do nosso business de franchising. Você tem uma grande sinergia com o Rafael Sachete e as nossas dores em franquia são as mesmas, e as sinergias para a resolução e de realmente criar aqui um sistema de franchising de moda único no Brasil, com muita eficiência e que vai dar muito orgulho para o nosso legado. Tenho certeza que está em place, que vocês vão entregar isso com maestria. Obrigado, Kátia. Obrigada. É o fim das perguntas. Passo a palavra para você. Obrigado a todos. Eric, bem-vindo. Parabéns pelo seu primeiro call. Davi, sucesso no turnaround da Eric e todo o time de Asas 2154. Meus parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pela confiança, pela resiliência. Tenhamos aqui esse sprint final de 2025 com muito trabalho, repleto de excelentes vendas. E obrigado ao Conselho de Administração por ter apoiado todas essas transformações que estão em place. Sem o suporte de vocês não seria possível. Muito obrigado, excelentes vendas, bora para cima. Obrigada.